quando eu comecei a tratar DTM, quando eu comecei a receber pacientes, eu tremia nas bases, porque eu não sabia o que era o estalido, nem aonde ele se localizava. Eu só sabia que era da ATM porque o paciente dizia: estou com estalido aqui, doutor, estou com estalido nessa região. Eu nem sabia identificar qual era a causa disso. Né? Então, quando comecei, eu tive aulas básicas na faculdade. Quando eu comecei, cometi muitos erros que custaram vários pacientes e talvez a minha reputação durante meses, que eu passava a ter uma oscilação muito grande na agenda, passava a não receber tanto paciente logo em seguida e eu não entendia por que isso estava acontecendo. Muitos erros até chegar hoje, até aqui, entendendo com pé no chão, com maturidade, sinceramente, o que eu estava fazendo com o meu paciente, que estava afastando tanto os resultados como ele de mim. E para que você, sinceramente, não passe por isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção em tudo que eu vou falar hoje, porque literalmente, por experiência própria, por experiência de ter dezenas, centenas de alunos, o que eu vou falar aqui você nunca ouviu em lugar nenhum. E eu quero que vocês saiam dessa live já com outra perspectiva para trabalhar amanhã. Eu quero que você, fisioterapeuta, entenda que o que você vive hoje de realidade, tanto com dificuldade de saber o processo de avaliação, como dessa instabilidade profissional de agenda, instabilidade de definir um atendimento para ter um resultado rápido, ela passe a se encerrar, não fazer parte da sua vida, tá? E eu quero que literalmente você não passe pelo que eu passei, que é de perder pacientes por conta de erros básicos, porque eu não sabia conceitos básicos como o que é o estalido e por que ele ocorre, por exemplo, tá? Então, eu não queria perder o paciente e aí eu atendia esse paciente sem ter o conhecimento. Eu achava que atender o básico, eu achava que atender precisamente o sintoma, eu estaria levando vantagem nisso, mas pelo contrário, eu ganhava o paciente em uma consulta, mas perdia a reputação, literalmente, sobre aquilo que eu fui procurado a fazer. E por não tentar me capacitar e atender de qualquer jeito, esse paciente saía por aí dizendo: eu fui lá e não deu certo. Aí era pior. Ele não melhorava e ainda não falava bem comigo. Aquela coisa, passa 10 anos para construir uma carreira, mas em um atendimento você perde. Isso gera uma impressão péssima para o paciente. E aí eu quero que você já comece com essa consciência. A primeira impressão é a que fica. Coloca aí, gente, nos comentários. A primeira impressão é a que fica, tá? E os estalidos, eles são, na verdade, um jogo de compensações para que a articulação funcione. O estalido, ele é um jogo biomecânico, jogo funcional, que adapta a articulação diante das sobrecargas e faz com que você tenha, vamos dizer assim, dores no seu paciente, que você entenda como se aquilo fosse um problema localizado e não é. Logicamente, o estalo acontece na região e você fica querendo resolver nesse ponto. E aí eu vou dar um exemplo antes da gente aprofundar. É igual quando você, quem aí já utilizou um ventilador? Preste atenção nisso, vai fazer a diferença para vocês. O ventilador, e ele começou a rodar, o ventilador começa a rodar e bater na parede.
O que é que acontece quando o ventilador está rodando, bate na parede e não conclui o movimento dele? A engrenagem começa a tac, 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 a fazer estalidos. Verdade ou não? Quem está acompanhando aqui? Verdade ou não? Então, esses estalidos nada mais são do que a estrutura local da engrenagem do elevador que faz com que a hélice e o ventilador se mova, ele forçando para o ventilador exercer a sua função. Então, se você quer se destacar nas DTMs, você tem que entender isso. Que, na grande maioria das vezes, o seu resultado vai depender de você tirar o ventilador da parede e não se preocupar com o local do estalido. É tirar o ventilador do bloqueio dele e não se preocupar da engrenagem que está instalando naquela região. A engrenagem instalando é justamente a articulação, o disco, o côndilo, porém, para ultrapassar limitações biomecânicas neurofisiológicas.